Olá pessoal, tudo bom? Aqui eu vou falar de mais uma medida de associação, é o coeficiente gama de Goodman e Kruskal, certo? É, Essa é uma medida de associação que tem as seguintes características, né? Ela vai medir a associação entre duas variáveis ordinais, né? Qualitativas ordinais. Né? A gente vai ver mais para frente um exemplo. É também, como é uma medida de associação, toda medida de associação é uma estatística exploratória dos dados, ou seja, ela não tem a intenção de extrapolar o que a gente viu na amostra, né, nos dados observados, para a população. Tá certo? Às vezes é importante, às vezes você faz um teste aqui quadrado, por exemplo, você encontra associação significativa, mas o teste aqui quadrado não diz sobre o grau de associação entre aquelas variáveis. Aí você pode fazer uma medida de associação para complementar esses dados. E é um valor que fica entre menos 1 e 1. Quanto mais perto dos extremos, né, mais perto do menos 1 e do 1, o maior o grau de associação, e quanto mais perto do zero, é menor esse grau de associação. Né? Então vamos aqui para a fórmula. A fórmula, na verdade, é bem simples. Observe, você vai pegar NC menos ND dividido por NC mais ND, né? Gama. O que é esse NC? Esse NC é o número de concordâncias, tá bom? E o ND é o número de discordâncias. Vou fazer aqui um exemplo para a gente ver o que é concordância e o que é discordância. Eu fiz aqui uma tabelinha e essa tabelinha tem o nível de instrução, as duas variáveis, né, que é o nível de instrução, que está classificado como baixo, médio e alto, ou seja, uma variável qualitativa ordinal, ou seja, as categorias podem ser colocadas em uma ordem, da menor para maior, e a posição a respeito do aborto. Né? Então aqui desaprova, indiferente, aprova. Você vê que eu coloquei na ordem. A tabelinha precisa ficar na ordem, tá? Do menor, preferência do menor para o maior. Então aqui o que tem uma posição mais conservadora, ou seja, menos a favor do aborto, até o mais a favor do aborto, tá bom? Então desaprova, o indiferente fica aqui no meio e o aprova mais para cá. Então ele está nesta ordem ordinal. Precisa, como as variáveis são qualitativas ordinais, a sequência aqui na tabelinha também precisa obedecer à sequência das categorias, né? Então, como que é? Vou calcular aqui primeiro as concordâncias. As concordâncias vou pegar cada um dos números e multiplicar pela soma daqueles que estão à direita e abaixo dele. Então, o primeiro número aqui é o 209. Quais são os valores que estão à direita? Ou seja, à direita são todos aqui. O indiferente ou a prova são todos à direita. E abaixo? Abaixo seria o médio e o alto aqui. Certo? Então, seriam todos aqui. Se você olhar a tabelinha, são todos à direita e abaixo do 209. Então, o número de concordância vai ser 209 vezes a soma desses valores aqui, 126, 426, 21 e 138, tá certo? Próximo número, 101. Quais são os valores à direita e abaixo do 101? É o 426 e o 188, né? Os valores à direita do 101 são esses três aqui. E abaixo, tem que estar à direita e abaixo. Abaixo são todos esses aqui. Ou seja, a direita e abaixo é o 426 e o 138. Então, vou pegar 101 vezes 426 mais 138. Próximo número, 151. Quais são os números abaixo e à esquerda, à direita do 151? É o 21 e o 138. Então, vou colocar aqui 151 vezes 21 mais 138. E por fim, eu vou pegar o meu 126. Né? Quais são os números que estão à direita e abaixo do 126? Só tem o 138, então vou somar aqui 126 vezes 138. Note que os valores 237, 426, 138, ou seja, os valores que estão aqui na beira da minha tabela, eles não têm, esses aqui não tem nenhum valor à direita deles, então por isso que eu não faço. E os que estão aqui nessa linha do alto não tem nenhum número abaixo deles, então por isso também que não tem nada para multiplicar. Tá certo? E aí, fazendo essas somas todas, eu vou encontrar 246.960. Assim que eu calculo os números concordantes. Agora vamos para os números discordantes. Né?
eu vou pegar cada um dos valores e multiplicar pelos aqueles valores que estão à esquerda, agora à esquerda, e abaixo do número, tá certo? Continuar à esquerda e abaixo. Então, 237, quais os valores estão à esquerda e abaixo? É o 151, 126, 16 e o 21. Ou seja, 237 vezes a soma desses valores aqui, 151, 126, 16 e 21. Certo? O próximo valor, o 101. O 101, quais os valores estão abaixo e à esquerda do 101? É o 151 e o 16. Então, vou colocar 101 vezes 151 mais 16. O próximo número é o 426. Quais os números abaixo e à esquerda dele? 16 e o 21, ou seja, 16 e 21. Vou colocar essa multiplicação aqui, 426 vezes 16 mais 21. E, por fim, o 126. Qual o número abaixo e à esquerda dele? É o 16. Então, tenho 126 vezes o 16. Certo? Os valores da primeira coluna aqui não tem ninguém à esquerda. E os valores do alto aqui, né, da última linha, não tem ninguém abaixo. Então, eles não entram na conta, tá bom? E aí, fazendo essas contas, né, numa calculadora ou em qualquer outro lugar, nós temos 109.063. Né? Você vê que ficou um pouquinho abaixo dos discordantes. Ah, desculpa, aqui tem um Czinho, mas é discordante, tá? Então, vamos para o próximo. Vamos voltar à fórmula. A fórmula era o número de concordantes menos os discordantes, dividido pelo número de concordantes mais o número dos discordantes, né? Então, substituindo os valores que eu encontrei, 246.960 para os concordantes e 109.063 para os discordantes. Colocando na fórmula, eu encontro 0,39. Observe, o valor do gama de Goodman e Kurzweil vai entre menos 1 e 1. Então, ele foi um pouquinho acima aí do zero, ou seja, positivo, e está ali no meio, não tão próximo do 1. Né? Então, vamos ver como que se interpreta esses resultados. Né? Se o valor da associação é menos 1, ele tem uma associação negativa perfeita. Como que seria a tabela numa associação menos 1, naquele mesmo exemplo que eu dei? Teria valores apenas nesta diagonal aqui, certo? Ou seja, todas as pessoas que desaprovam o aborto teriam alto grau de instrução. Todas as pessoas que têm instrução mediana também teriam uma posição mediana em relação ao aborto. E todas as pessoas de baixa instrução teriam uma... lógico que esses aqui são dados hipotéticos, né? Aprovariam o aborto. Ou seja, eles têm uma associação perfeita entre os dois e negativa. Por que negativa? Quanto mais cresce a instrução, o nível de instrução, menor, né, menor a aprovação para o aborto. Então, eles têm enquanto um cresce, o outro diminui, né? Então, por isso que a associação é negativa. Vamos agora aqui, entre menos 1 e menos 7, a gente vai continuar negativa forte. Entre menos 0,7 e menos 0,3, negativa moderada. Entre menos 0,3 e 0, negativa fraca. Tá certo? A 0 seria nula. Né? Como seria nula? Aqui, todas as pessoas do nível baixo, né, de instrução baixo, também um terço aprova, um terço desaprova e um terço é indiferente. As pessoas do nível médio, um terço aprova, um terço é indiferente, um terço... Ou seja, não tem associação nenhuma. A pessoa ser do nível de instrução alto, ela também, um terço desaprova, um terço aprova, um terço é indiferente. Então, assim, quando elas não têm associação nenhuma, esse número vai ficar aqui próximo, nesse caso aqui vai ficar exatamente zero, mas ele vai ficar próximo do zero, né? E por fim, entre 0 e menos 0,3, nós teríamos uma positiva fraca, associação positiva fraca. Entre 0,3 e 0,7, positiva moderada, que foi o que a gente encontrou. Né? Então, entre nível de instrução e aceitação do aborto, tem uma relação positiva moderada. Né? E entre 0,7 e 1, positiva forte.
E se for exatamente 1, seria positiva perfeita, né? Como que seria o gráfico? Seria assim, né? Nós só teríamos valores na diagonal aqui descendo, né? E então todas as pessoas de nível baixo desaprovariam, todas as pessoas de nível médio também teriam uma posição média em relação à aprovação do aborto, e todas as pessoas de nível alto, instrução alta, também aprovariam o aborto, ou seja, quanto aqui nesse caso seria uma positiva perfeita, né, nessa diagonal. Então é isso, gente. Muito obrigado.